Olá, vamos retomar nossa conversa. Agora, eu trago a última das nossas pequenas videoaulas para fecharmos a terceira unidade. E essa reflexão de fechamento da terceira unidade é uma reflexão mais voltada para a interpretação do direito na sociedade brasileira contemporânea. Achei razoável trazer essa reflexão para esse momento da nossa conversa, fundamentalmente devido ao impacto da construção do professor Alexi na dinâmica jurídica e fundamentalmente na interpretação do direito no Brasil contemporâneo. Nesse sentido, vários analistas teóricos, todos bastante críticos, têm apontado isso de uma forma muito rápida. Acho que convém mencionar pelo menos o professor Lênio Streck, que tem já há muitos anos tecido esse tipo de crítica. Seria quase injusto citar apenas esse analista, mas enfim, até para a gente ir direto ao ponto, o que tem acontecido na dinâmica jurídica brasileira é uma absorção um tanto perigosa disso tudo que estamos chamando de neoconstitucionalismos. Houve e ainda há um grande modismo, um grande impacto em torno da teoria dos princípios na dinâmica jurídica brasileira, inclusive uma tendência muito grande de um verdadeiro panprincipiologismo, quer dizer, tudo passou a ser filtrado pela ótica dos princípios e, particularmente, se a gente considera a Constituição brasileira, a nossa Constituição ela tem um perfil um tanto heterogêneo demais, um tanto eclético, e boa parte das normas constitucionais do nosso ordenamento jurídico, elas têm um perfil de regras e não de princípios. O professor Humberto Ávila também merece ser mencionado no âmbito dessa discussão. E o grande problema da ampla recepção da teoria dos princípios ou dos direitos fundamentais alexiana para nós tem sido basicamente considerar os princípios enquanto valores, o que mantém sempre essa abertura subjetiva, essa abertura para um exercício de discricionariedade. Então, voltando ao nosso grande foco, que é o direito processual, o processo constitucional, fundamentalmente, o acesso à justiça, a partir do momento em que há uma ampla repercussão da teoria dos princípios filtrada na perspectiva axiológica e não deontológica, seja no âmbito do Tribunal Constitucional, e aí, é claro, estamos falando do Supremo Tribunal Federal, na sua função de, pelo menos, primaz de controle concentrado de constitucionalidade, e, é claro, no âmbito da nossa dinâmica, os juízes e tribunais, de forma ampla,
pensando no controle difuso de constitucionalidade. O que tem havido de forma muito forte, muito presente, é o argumento de uma interpretação a partir de colisão de princípios, onde, né, a proporcionalidade em sentido estrito tem viabilizado o que eu, né, tenho preferido chamar de ativismo decisionista. Né? Como comentava na aula anterior, e ficou um tanto em aberto, a ideia, né, do ativismo judicial é sempre uma ideia interessante. Aquele juiz comprometido com os direitos e garantias fundamentais e que se mobiliza para que aquele direito seja efetivado para o cidadão ou os cidadãos, mas à medida em que o magistrado, intérprete, né, do direito, no caso concreto, se mostra ativista a partir da filtragem da proporcionalidade em sentido estrito, ele vai fazer aquele juízo de valor que eu dizia para vocês. E aí, hoje nós temos, né, uma farta, isso é um tanto dramático, é um tanto triste na minha leitura particularmente, mas temos, né, um farto volume de jurisprudência em que os juízes pretendem fundamentar sua decisão a partir da sua consciência. Né? O solipsismo decisionista, né, tão criticado, tão denunciado pelo Lênio Streck particularmente. Nesse sentido, né, o que a gente pode perceber é que a partir do momento em que o magistrado se mobiliza para garantir os direitos fundamentais, mas concretamente temos uma colisão de princípios que envolvem diferentes direitos, o magistrado, de forma solipsista, de forma monológica e não dialógica, né, toma uma decisão. Então, particularmente voltando à consideração em torno de um processo constitucionalmente adequado, de um devido processo constitucional, o juiz solipsista, ele é mais do mesmo. Ou seja, apesar de se falar de controle de constitucionalidade, de constitucionalização do direito, de força normativa das normas constitucionais, é a consciência desse juiz que vai definir a aplicação, a interpretação do direito no caso concreto. E aí, o cidadão, o sujeito de direitos fundamentais que deve ser garantido pelo judiciário, se mantém na tradicional postura do jurisdicionado submisso ao presidente iluminado do processo. Tá? Isso é um problema muito sério, isso redunda, né, em uma falta de sensibilidade democrática que nos leva a uma dinâmica processual autoritária, que remonta mais uma vez a Bilov, a esse problema que é o conceito do jurisdicionado, né, à medida em que as partes se mantêm como jurisdicionados e não, né, como sujeitos de direitos fundamentais que têm, inclusive ou fundamentalmente, o direito fundamental de participar como coparticipantes
partícipe da decisão que lhe interessa concretamente, fica perceptível que por essa dinâmica o processo não chega a ser democrático. Então poderíamos pensar, enquanto recortes, enquanto exemplos, em muitas e muitas decisões judiciais que mostram isso para a gente. Eu quero selecionar pelo menos algumas poucas dessas decisões e colocar para vocês nos nossos materiais, provocar fóruns de discussão a partir disso, inclusive um texto meu que eu vou disponibilizar para vocês, onde a gente chega a fazer, uma reflexão certamente muito crítica e provocativa, que vai mostrar que a partir do momento em que isso se torna um lugar comum, o ativismo, da forma como tem acontecido, tende a ser um ativismo decisionista. Quer dizer, o magistrado, inclusive, já não vai ter pudor de exceder os limites semânticos da interpretação, a famosa moldura keuseniana, e a partir do momento em que a dinâmica jurídica e, mais estritamente, a interpretação do direito, ainda mais estritamente, a decisão judicial, se materializa por um ativismo decisionista, não dá para pensar seriamente em um Estado democrático de direito. Por uma perspectiva, novamente, como começamos a nossa conversa na primeira unidade, por uma mirada sociológica, apesar do discurso de Estado democrático de direito, estaríamos reproduzindo um estado de exceção. Um estado de exceção que tem como combustível o ativismo decisionista, porque nesse sentido, para além da norma posta que vale de forma abstrata e geral, seja uma regra ou seja um princípio, essa norma tem sido ressignificada pelo filtro da interpretação e da decisão judicial. Então podemos estar perigosamente próximos do decisionismo keuseniano, do realismo, na ironia dos autores, dos estudiosos do realismo jurídico norte-americano. Como eu já disse para vocês, o direito acaba se reduzindo ao humor do magistrado. E é claro que isso não condiz sequer com a ideia já obsoleta e ultrapassada de um simples Estado de direito, em relação a toda a complexidade, a todo o desafio que subjaz ao paradigma do Estado democrático de direito. Então, sem comentários, voltando ao nosso pano de fundo, do processo, e isso é uma consideração muito importante. Em termos gerais, seja quando olhamos para o Supremo Tribunal Federal, seja quando olhamos para os demais tribunais e para os fóruns, a tendência do ativismo decisionista tem sido hegemônica, o que é muito preocupante. Por isso, é importante chamar sempre a atenção, e eu faço mais uma vez, a partir do momento em que princípios jurídicos são filtrados como valores, nós não conseguimos romper com a abertura para a discricionariedade. Toda vez que pensamos na discricionariedade, está embutido aí o risco do decisionismo.
Tá? Então isso é realmente algo muito sério, que deve nos incomodar enquanto profissionais do direito. Né? Será que é possível lidar hermeneuticamente com os princípios jurídicos de forma que não seja subjetivista, arbitrária ou decisionista? É isso que vamos discutir na nossa quarta unidade. Muito obrigado.